internacional pelas agências da União Europeia, OEA, UNIDO, USAID, BID, PTB, SADC, Europaid e a IADB. E como palestrante, agora eu convido a tela o senhor Célio Bartoli Pereira, da Coordenação da Rede Nacional de Monitoramento de Qualidade da Água, ANA, que é a Agência Nacional de Águas. Muito bem-vindo, senhor Célio, já vou apresentá-lo. O senhor Célio possui graduação de Engenharia Civil pela Universidade Federal de Juiz de Fora, em 1996, e mestrado em Engenharia Ambiental pela Universidade Federal do Espírito Santo, em 1999. É coordenador de qualidade da água e enquadramento na Superintendência de Planejamento de Recursos Hídricos da Agência Nacional de Águas, ANA. Possui experiência nas áreas de engenharia sanitária, recursos hídricos e ambiental, com ênfase em planejamento integrado dos recursos hídricos e enquadramento de corpos d'água, atuando principalmente nos seguintes temas: gestão de recursos hídricos, monitoramento de quantidade e de qualidade da água, estudos de autodepuração, esgotamento sanitário e resíduos sólidos domiciliares. Bom, eu passo a Célio, essa palavra é sua, boa apresentação, e depois nós iniciaremos o debate. Célio? Celso? Vocês estão conseguindo me ouvir? Agora sim. Ah, tá. É porque meu microfone aqui não funcionou, eu tive que tirar fora e estou usando do próprio computador. Peço desculpas. Bem, primeiro eu gostaria de agradecer aí o convite do Celso, né? E dizer da minha satisfação de estar participando. Fazer só uma correção, eu fui o coordenador de qualidade da água e enquadramento, né? Atualmente eu estou na coordenação da rede de monitoramento, né? Como foi dito inicialmente. Mas uma satisfação com o que foi dito aí na mesa de abertura, né? Um tema que tem muita relação com o que a gente atua aqui na Agência Nacional de Águas, né? E, se me permite, eu já vou, então, compartilhar a tela. Se vocês puderem só confirmar se estão visualizando aí a apresentação. Estamos sim, Célio, pode... Ok. Então, bom dia, né? Bom dia aos colegas e senhores que participam aqui conosco, né? Vou falar um pouquinho da experiência da Ana na realização dos ensaios de proficiência que foram realizados no âmbito da Rede Nacional de Monitoramento de Qualidade de Água, né? Que tiveram como objetivo, né, a padronização dos procedimentos analíticos e aumentar a confiabilidade dos dados produzidos no âmbito dessa rede. E acho que é importante a gente contextualizar, né, um pouco essa atuação da Ana no tema e porquê para a gente chegar na importância dessa padronização e dessa maior confiabilidade, como os ensaios de proficiência são extremamente relevantes nesse contexto, né? Então, o entendimento atual aqui na Agência Nacional de Águas é de que o monitoramento ele é uma atividade essencial para a gestão de recursos hídricos, né? E junto aí com a avaliação da qualidade das águas que é possível a partir desse monitoramento, a gente pode, portanto, analisar a tendência de evolução da qualidade da água, avaliar se a qualidade da água atende aos usos estabelecidos, né? Identificar áreas críticas com relação à poluição, aferir a atividade da gestão sobre ações de recuperação da qualidade da água e, claro, também apoiar os diversos instrumentos da política de recursos hídricos e de outras políticas correlatas, como a ambiental, né? Esse tema ele no âmbito da ANA, né, passou por uma agenda específica para a construção de uma visão comum, né?
essa construção teve início em 2005, né? E onde foram definidas várias diretrizes que vêm pautando, né, a construção de uma agenda aqui dentro da ANA, né? Uma agenda que identifica a ANA na condição de implementadora da Política Nacional de Recursos Hídricos, portanto, com uma visão nacional, tendo a responsabilidade de articular com os estados, né, diretrizes nacionais para o monitoramento, incluindo uma rede mínima e padronização de parâmetros, procedimentos e análises, o entendimento de que os estados são os principais responsáveis pela operação das redes, por vezes atendem a objetivos múltiplos, não só de recursos hídricos, essas redes, e o que o governo federal deve, sempre que possível, apoiar com recursos a operação de uma rede básica. Também há o entendimento, deixa eu ver se eu pegar o apontador laser, que eu acho que facilita um pouquinho, né? Também o entendimento de que deve haver uma articulação para viabilizar, né, os acessos a dados produzidos no âmbito de outras iniciativas correlatas, como os dados produzidos pelos prestadores de serviço de saneamento e concessionários de energia, que se liga também a essa quarta diretriz de integração das redes de informações, envolvendo também uma articulação para a integração de dados e sistemas, né? E uma diretriz, por fim, baseada no entendimento da necessidade de garantir a disponibilização dos dados e informações à sociedade. Né? Então, essas 5 diretrizes vêm pautando a construção de uma agenda, né, reforçada ali, né, à época dessa discussão interna, o debate também que ocorreu no âmbito do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, por exemplo, a Resolução 58, que aprovou o Plano Nacional de Recursos Hídricos e que previa ali a questão do monitoramento de qualidade de água, que estabeleceu, né, o relatório de conjuntura dos recursos hídricos, que é uma forma de você disponibilizar dados à sociedade, e isso internamente levou à formalização em 2008 do Programa Nacional de Avaliação de Qualidade das Águas, né, com criação de um grupo de trabalho interno. Esse Programa Nacional de Qualidade das Águas viabilizou estudos, né, para o dimensionamento de uma rede nacional de monitoramento de qualidade de água. Esses estudos, né, contratados aqui no âmbito da ANA e também envolvendo uma série de especialistas aqui dentro da agência, foram debatidos com os órgãos estaduais responsáveis pelo monitoramento, que levou, em 2003, à formalização dessa Rede Nacional de Qualidade das Águas no âmbito da ANA, né, através da Resolução 903 aqui da agência. Né? Como continuidade desse trabalho, a gente teve a criação de um programa de estímulo à divulgação de dados de qualidade da água, que foi o Qualiágua, que permitiu aí operacionalizar, né, aquilo que foi delineado no âmbito do PNQA. Né? Então, o programa que viabilizou as contratações foi o Qualiágua, né? Onde em 2015 nós temos aí o primeiro ensaio de proficiência no âmbito dessa rede nacional, né? Em 2016, contratualização com a quase totalidade das unidades de federação para viabilizar a implementação de fato dessa rede. Vou falar um pouquinho mais detalhado desses programas, né? É um programa nacional com o objetivo aí de prover à sociedade um conhecimento adequado da qualidade das águas de forma a subsidiar, né, os tomadores de decisão na definição de políticas e para a recuperação de qualidade de água, com 4 objetivos específicos, né? O primeiro deles de eliminar as lacunas geográficas e temporais do monitoramento no Brasil. Segundo, tornar as informações de qualidade de água comparáveis, né, no âmbito nacional. E um terceiro aí de avaliar e divulgar e disponibilizar às sociedades as informações de qualidade de água. Informações mais detalhadas vocês podem obter no link que está aí apresentado no slide. Vai ser disponibilizado, né, no âmbito do evento, certo? Esse PNQA ele previu, então, né, um conjunto de 4 componentes. Né? A primeira componente associada ao dimensionamento e implementação da rede, propriamente dito. Um segundo componente
relacionado à questão de padronização de parâmetros, procedimentos de coleta, preservação e análise de amostras, né? Uma terceira componente relacionada à questão do controle de qualidade dos laboratórios envolvidos e capacitação do pessoal, né? E uma quarta componente relacionada à avaliação e divulgação dos dados e das informações geradas a partir do monitoramento, né? Sendo essas duas componentes as que a gente pode destacar aqui com uma relação mais próxima do que eu acredito que vai ser o objetivo maior aí do evento, né? Bem, então essa rede nacional de monitoramento, né, ela, né, dimensionada ali bem voltada para o objetivo primeiro do PNQA, né, de eliminar as lacunas geográficas, e que para sua implementação a gente dimensionou aí 4 ações estratégicas: uma de implementar o monitoramento nas regiões onde não existe, ampliar as densidades de rede onde necessário, otimizar a distribuição geográfica dessa rede, tornar adequadas as frequências e os parâmetros monitorados e garantir sustentabilidade financeira do monitoramento, né? Isso que é um fator bastante relevante quando a gente olha as peculiaridades, dificuldades, né, regionais que a gente tem, né? E essa rede ela foi dimensionada na sua totalidade, né, com 4.453 pontos, né, como eu disse, discutida ali com os órgãos estaduais, com a densidade de frequência definida em função de características regionais, né? Então, existiam alguns critérios de adensamento de pontos, como a gente falou, mas a gente levou em conta a particularidade, né? O diagnóstico que foi feito e as particularidades de cada estado em relação à capacidade operacional. E bem interessante que nessa estratégia a gente previu uma evolução, né, na quantidade de pontos de monitoramento, buscando, ao final do período de planejamento, aí, alcançar a totalidade. A gente previu nessa rede pontos de impacto estratégicos e de referências. Os pontos de impacto seriam aqueles pontos associados a áreas antropizadas, né, os de referência aquelas áreas com reduzida ação antrópica, e os estratégicos seriam os pontos de fronteira, de divisa estadual ou associados a algum empreendimento de grande porte com impacto na gestão de recursos hídricos, como o caso de transposição de vazões ou um reservatório estratégico de porte muito elevado, coisa do tipo, né? O conjunto de parâmetros monitorado somava 22, né, com previsão de, sempre que possível, tentar associar a medição de vazão, e esses parâmetros eles foram objeto, né, de oficinas de discussões no início ali dos anos 2000, de um Programa Nacional de Monitoramento Ambiental, que levava em conta os usos, comparava com normativos internacionais, né, especialmente discussões que já ocorriam no âmbito do James Water, que é um organismo de qualidade de água ligado às Nações Unidas, né, com a regulamentação da União Europeia e dos Estados Unidos, principalmente. Bem, o Qualiágua, portanto, como eu falei, é o programa que permitiu a gente colocar em prática, né, essas ideias, essas ações previstas, etc., né? Ele tinha como objetivos ali promover a implementação da rede nacional, né, de monitoramento, estimular a padronização de critérios de monitoramento de qualidade de água no país, né? E eu destaquei aí, porque é o ponto, né, que a gente quer dar ênfase aqui: contribuir para o fortalecimento e estruturação dos órgãos gestores estaduais, contribuir para a gestão sistemática de recursos hídricos através da divulgação de dados, né? Eram contratos com os estados, né? Na sua primeira, nós já estamos no segundo ciclo, mas no seu primeiro ciclo, né, foram contratos de 60 meses, né, com metas com patamar mínimo em função das características dos estados, né, e com metas de monitoramento e divulgação, que estão relacionadas especificamente à questão operacional, né, em termos de número de pontos e parâmetros, mas também metas estruturantes relacionadas à questão de garantir uma frequência mínima de amostragem,
capacitar, né, o corpo técnico envolvido e também contribuir aí para melhoria da capacidade dos laboratórios e da confiabilidade nos dados produzidos, né? Esse programa ele se dava ali na parceria, portanto, né, da ANA com os estados, né, onde a ANA entrava ali com suporte financeiro, né, e, e a capacitação, além da doação de equipamentos de medição de vazão e sondas, né, especialmente, mas às vezes até equipamentos de bancado, né? E os estados entravam, né, com a sua capacidade instalada de laboratórios e principalmente com a sua capacidade operacional. Isso aqui, só para frisar, assim, a ANA também tem alguns pontos de monitoramento, ela faz um monitoramento, né, onde o nosso braço operacional é a CPRM, né, que é a Companhia de Pesquisas e Recursos Minerais, né, o nosso serviço geológico atualmente, né, que é denominado, mas esse monitoramento feito pela ANA através da CPRM, ele é exclusivamente com sonda, né, e a gente queria abranger uma quantidade maior de parâmetros, e aí essa articulação, essa parceria com os estados, ela se mostrou fundamental para a gente conseguir viabilizar essa rede nacional, né? Foi um trabalho que teve avaliação do nosso Tribunal de Contas, né, com resultados bem positivos, né? A gente ainda não chegou nas 4.500 estações, mas a gente já está em torno de 3.000 estações. Teve uma execução financeira nos primeiros 5 anos aí bastante relevante, mas mais do que a execução financeira, a gente teve uma execução bastante elevada também no número de visitas a campo previstas, e um número também bastante elevado das análises daquele grupo grande de parâmetros, 80%. Pode parecer pouco, mas a gente tem aí uma série de dificuldades, às vezes, de campo, especialmente no semiárido, onde, às vezes, você se depara com trechos, pontos secos, né? Estações que não têm água para você coletar amostras, né? Ou fazer as medições, e outras dificuldades logísticas, como, por exemplo, na região amazônica, né? Também uma capacitação do universo de cerca de 290 técnicos. Bom, e aí um ponto que eu gostaria de destacar, né, era talvez até mais importante até do que esses resultados aí apresentados, a gente sempre buscou, né, essa questão da padronização e confiabilidade dos dados, né, com o estabelecimento de metas de parâmetros de frequência de coleta mínimas, né, uma parceria com a CETESB aí para a edição do Guia Nacional de Coleta e Preservação de Amostras na sua primeira edição, e que está para sair a segunda edição agora, né, esse ano ainda, e que se tornou um documento de referência, né, nessa rede de monitoramento, capacitação de técnicos, como a gente falou, né, para questão de monitoramento e coleta, e especialmente, né, a exigência, né, a participação compulsória em exercício de calibração, de intercalibração dos laboratórios envolvidos, né? Então, esse que eu acho que é o ponto principal aí, em termos de padronização e confiabilidade, que a gente vem buscando, né? Informações acerca dos contratos e de nível de implementação do que foi previsto vai estar disponível nesse link que também está aí apresentado no slide, que vai estar à disposição de vocês. Bem, e os exercícios de intercalibração, né? Vou chamar aqui de intercalibração, né? Porque a gente tinha também tanto essa questão da comparação interlaboratorial, mas a gente tinha também discussões com oficinas de amostragem em campo, a gente tinha também a avaliação de desempenho dos laboratórios propriamente dito. Então, por isso que a gente, no âmbito do programa, deu essa denominação um pouco mais abrangente, né? Que teve como objetivo avaliar o desempenho dos laboratórios, claro, em termos de calibração e ensaio, por meio de comparações interlaboratoriais, mas também discutir, buscar soluções, né, para os problemas encontrados, e padronização dos procedimentos de coleta e preservação de amostras, né? A gente teve um objetivo bastante amplo, né? Então a gente tinha 2 etapas sempre previstas. Claro, previamente a gente tinha uma etapa de planejamento, mas a gente tinha também 2 etapas principais, que eram um campo assistido, né,
onde havia um monitoramento com sondas e coleta e preservação de amostras, né? Cada laboratório envolvido tinha que enviar os seus técnicos responsáveis pela amostragem, né? Os equipamentos e todo o material para coleta, né? E armazenamento das amostras, né? E a gente tinha disponibilização lá de preservantes e gelo para condicionamento das amostras. Né? O ensaio de proficiência, né, era onde eram feitas as avaliações de desempenho dos laboratórios, né? Entendendo aí os ensaios de proficiência como ferramentas importantes, né, para a confiabilidade dos ensaios e calibração, e que era um objetivo muito relevante no âmbito do programa, né? E aqui eu destaquei à esquerda aí uma publicação, né, da Patrícia Trentin, aí da CETESB, do Felipe Albano, que era o doutor responsável pelo controle de qualidade da rede meteorológica do Rio Grande do Sul, que foi a responsável pelos ensaios, né? E de um colega nosso aqui, o Marcelo Pires da Costa, que acompanhou todo o conjunto dos primeiros ensaios, depois, né, isso ficou a cargo do nosso coordenador atual aqui, que é o Mauro. Esse trabalho vocês vão encontrar aí, né, na revista brasileira aí de pesquisa animal e ambiental de Curitiba, né, o Brazilian Journal of Animal and Environment Research, né? Tem aí a referência, né? Os ensaios, então, contemplaram, né, o planejamento através de um grupo de trabalho que envolvia especialistas aqui da ANA, da rede meteorológica e da CETESB, a ANA como contratante e responsável pela coordenação e articulação com os estados, né? A gente está falando de todas as unidades de federação, mais de 30 laboratórios, um esforço bastante significativo, né? A rede meteorológica do Rio Grande do Sul como provedora dos ensaios de proficiência e a CETESB responsável pelos ensaios de estabilidade e homogeneidade das amostras, além de apoio logístico, né, nessa oficina de amostragem. Os ensaios, né, os dois primeiros ensaios ali, 2015 e 2016, eles ocorreram na cidade de São Paulo, em 2015 em coleta no córrego Pajuçara, 2016 na represa Guarapiranga, e os ensaios de 2017 e 2018 aqui em Brasília, né, a etapa de coleta de amostras e medições de campo, né, aí os mapinhas que vocês encontram ali no trabalho que eu referenciei. Esse trabalho da Patrícia Trentin e dos demais colegas é uma síntese, né, de todos os ensaios realizados pré-pandemia no âmbito do Qualiágua, né, que foram de 2015 a 2018. Em 2019, nós tivemos que iniciar um novo processo licitatório e aí, por questões burocráticas, a gente não conseguiu viabilizar a tempo de realizar em 2019, escorregou para o início de 2020 e aí veio a pandemia, né? E aí nós tivemos que mudar um pouco a característica do ensaio, então foi um ensaio que não teve a etapa de coleta de amostras em campo, né? Foi um ensaio com amostra séria, né? Os ensaios pré-pandemia, né, aqueles realizados entre 2015 e 2020, eles tinham planejamento e execução segundo a norma ABNT, isso IEC 17043, foram considerados ali um conjunto de parâmetros de campo, né, 5 parâmetros de campo, condutividade OD, pH, temperatura da água e do ar e turbidez, né? 6 parâmetros, desculpem, e os parâmetros de laboratório também aí descritos, né? A execução, né, contou com a participação em todos os ensaios, sempre em um conjunto superior a 30 laboratórios. Nós tivemos ensaios com 34, ensaios com 35 laboratórios, né, onde a gente tinha uma etapa de campo, né, com a coleta de amostras. A CETESB realizava, após a coleta e medição de campo por parte dos laboratórios, a análise de estabilidade e homogeneidade dessas amostras. Isso era enviado para os laboratórios participantes, que a logística toda era de responsabilidade da rede meteorológica, né? E que procedia, após o
envio dos laudos laboratórios para a rede metrológica, a avaliação de desempenho e, mediante solicitação do laboratório, eram emitidos os certificados de desempenho, né? Isso tudo num processo de confidencialidade. Então, os laboratórios eles eram identificados apenas por números, né? Então, a gente não sabia quais eram os laboratórios, somente a rede metrológica que emitia os relatórios individuais, né? E era interessante que ao final, né, dessas avaliações, né, era produzido também um relatório geral, né, para a ANA, que subsidiava uma oficina analítica, onde a gente discutia todas as questões, né, de amostragem em campo, questão das metodologias utilizadas, de problemas que foram identificados, né, e trazidos, às vezes, pelos próprios participantes, além, é claro, da discussão dos resultados, né? De maneira geral, né, esses dados estão aí no trabalho da Patrícia Trentin, porque a gente tem 4 relatórios aqui, então eu aproveitei para pegar o trabalho citado, porque ele já tem um resumo, né, onde a gente pôde verificar uma boa exatidão e precisão, né, com a maioria dos parâmetros acima de 80%, ou cerca de 81,6% em termos de exatidão e 86% em termos de precisão, quando analisar todos esses dados, né? Desempenho satisfatório também para os parâmetros medidos em campo. E nas análises laboratoriais, alguns parâmetros com uma maior variabilidade, né? Você vê ali maior do que 30%, que eu me recordo aqui de ter olhado em um dos relatórios, a gente teve algum probleminha na clorofila A e cianobactéria, que parece que foi alguma dificuldade em relação a algum laboratório em termos de algum material utilizado ali para diluição ou coisa do tipo, né? Aí eu vou até pedir desculpas, maiores detalhes a gente precisaria trazer aqui o pessoal da rede metrológica que participou, que fez efetivamente as avaliações, né? Em relação ao ensaio realizado em 2020, né, durante a pandemia, a gente teve que fazer adequação do planejamento, com supressão daquela etapa preliminar de campo, né? Então, a gente teve só preparação de amostras cegas e envio para os laboratórios que faziam suas análises e enviavam os laudos e os procedimentos analíticos utilizados através de uma ferramenta que foi disponibilizada pela rede metrológica, né? Mas a gente tinha também a mesma questão, né? Foi um grupo menor de parâmetros, como aí apresentado, né? Teve que reduzir o quantitativo de parâmetros, né? A participação do laboratório ficou também próximo do número que já havia participado dos outros 4 ensaios, né? E também teve a emissão de certificados, e a oficina analítica ela foi realizada de forma virtual, né? Então, esse basicamente o ajuste. Não teve a coleta de campo e a oficina realizada de forma virtual, mas também com resultados satisfatórios, recuperação de aproximadamente 82% das amostras, um CV ali maior do que 10% em poucos valores, né? E somente um resultado ali para DQO com um CV maior do que 30%. Né? Então, em termos gerais, né, quando a gente compara em relação aos ensaios, né, realizados, né, a gente teve como entendimento geral do grupo que o objetivo foi cumprido, né, considerando a avaliação dos métodos e técnicas mais adequados para a análise de campo. Isso acabava contribuindo para o aprimoramento dos envolvidos, né, das técnicas utilizadas pelos laboratórios envolvidos, avaliação das instituições parceiras, então, ou seja, teve essa avaliação de desempenho individual também, né? Isso acaba contribuindo para uma cultura da necessidade de acreditação de laboratórios, para a gente ter mais confiabilidade, né, nos resultados que são obtidos, né? E reforçando também a necessidade de capacitação dos parceiros institucionais na utilização dos equipamentos, né? Buscando a padronização. Né? As causas relacionadas com resultados insatisfatórios e não conformes, elas foram discutidas durante as oficinas analíticas, né?
E a inclusão de coletas de amostras, né, nesses ensaios pré-pandemia, ela foi um fator diferencial, apontado aí pelos colegas que elaboraram o artigo que eu mencionei, né, traduzindo aí um moderno conceito de ensaio analítico. Claro, isso enseja também uma preocupação maior com o controle de qualidade, né, porque é um pouco mais complexo do que você trabalhar a preparação de amostras cegas, né? Durante a pandemia, a gente teve aí, também uma avaliação de que os ensaios cumpriram seu objetivo, né? Claro, com a limitação em relação à avaliação das análises de campo, né? A gente não teve essa oportunidade de ter essa interação de campo, de trabalhar a questão de coleta e monitoramento para avaliar o desempenho em relação a essa questão especificamente, né? E apesar da necessidade de adequação do formato da oficina analítica, né, a gente também conseguiu, no formato virtual, né, ter aí, fazer as discussões, né, relacionadas com resultados satisfatórios e não conformes, com participação de um grande número de laboratórios, né? Então, esse formato ele se formou adequado, né, em função do cenário vigente à época, as limitações que a gente tinha, e a gente entendeu que tem aspectos positivos e negativos, né? A gente tem uma redução de custo, tem uma possibilidade de participação remota, às vezes você tem algum técnico que naquela data não pode se deslocar, mas numa participação remota ele consegue viabilizar, né? E os aspectos negativos estão relacionados aí, né, aos problemas que a gente ainda se depara eventualmente com relação à conexão de internet, mas que isso vem melhorando no dia a dia. E restrições de conexão pessoal. Às vezes, né, você está numa interação pessoal, no cafezinho, você tem a oportunidade de trocar ali uma informação e poder descobrir algo relevante também, né, para ajudar na solução de um problema que porventura você tem identificado, né? A preparação de amostra de testes, né, em termos de amostra cega, ela propicia uma maior uniformidade da amostra, consequentemente, você pode reduzir os riscos de erros associados a fatores externos, né, aos procedimentos laboratoriais. Você pode ter, às vezes, uma substância, né, que vai interagir ali ou atrapalhar, né, na análise laboratorial. Me lembro que eu fazia algumas análises na minha época do mestrado, lá na década de 90, né, que envolvia a questão era de fluorescência, né? E aí eu tinha uma colega que ela tinha muita experiência nos trabalhos de bancada, e na hora que a gente foi a campo para fazer monitoramento de fluorescência em campo, uma fluorescência natural que ocorria no corpo hídrico que a gente estava monitorando acabou interferindo nos resultados, a gente teve que refazer, né, os ensaios. Bem, então, concluindo, né, a gente teve aí um ganho, né, entendimento de um ganho significativo com a oficina de amostragem, né, que permitiu a identificação e avaliação de problemas relacionados à coleta de amostras e procedimentos analíticos no campo, um ganho em relação, né, aos ensaios de proficiência com a amostra cega. Em relação às restrições à pandemia, né, à exceção do ganho com a oficina de amostragem, as demais atividades previstas no ensaio de proficiência elas puderam ser realizadas, né, com a adequação ali da oficina analítica presencial para o formato virtual, onde a gente tem a possibilidade de trabalhar uma programação similar, né? E com aspectos positivos e negativos, como eu mencionei no slide anterior. A oficina analítica, a gente entendeu, né, no âmbito do que a gente buscava como uma etapa estratégica, né, propiciando a identificação e discussão interativa dos ajustes requeridos pelos laboratórios para adequação dos procedimentos analíticos, né, uma vez que a gente buscava uma maior credibilidade nos resultados das medições, né? Essa abrangência nacional, né, com um grande número de laboratórios, ela propiciou um ambiente de troca amplo e diverso, né, para subsidiar os laboratórios e os técnicos dos estados na identificação de solução de problemas analíticos, né? Inclusive, os colegas no artigo mencionam como o maior ensaio de proficiência com relação ao número de parâmetros de qualidade de água analisados. Não foi o maior em número de amostras, né, mas em número de parâmetros analisados, envolvendo um quantitativo significativo de laboratórios. Bem, era isso que eu tinha
para apresentar para vocês. Eu me coloco à disposição aí para a gente buscar responder, né, as questões à medida do possível, né? Essas aí são as mídias, né, da Ana, os contatos. Aqui o meu e-mail pessoal aqui dentro da Agência Nacional de Águas, meu telefone direto e o QR Code que vocês podem utilizar aí para baixar essa apresentação no âmbito do evento. E muito obrigado, né? E me coloco à disposição. Muito obrigada, Célio, pela apresentação. Convidar novamente a senhora Vera, a moderadora desse painel, para voltar à tela, para fazer as suas considerações e responder as perguntas que estão no chat. Tá. Patrícia, eu continuo na tela, não é? Sim, o senhor Célio Tá. precisa fechar a apresentação. Tá, Não, tá bom. eu peço desculpas que eu estou mais habituado com o Meet, eu não uso muito o Zoom, não estou achando aqui o botão do descompartilhar. Me permite, deixa mais um pouco o Media Code lá no final, para o pessoal capturar isso com o celular. Tá. Bom. Como é a primeira apresentação, o pessoal ainda não está ambientado. E a gente deixa aí 10 segundos, o pessoal captura pelo celular, e é sempre importante o pessoal baixar o super app do Media Code para poder capturar mais fácil cada uma das apresentações. Desculpe atrapalhar, Vera. E você? Não, tudo bem, Celso. Já deu tempo? Deixa mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Tá. Aí eu já descobri que é porque o compartilhamento estava na minha segunda tela, tá? Agora deu. Pode tirar, então? Acho que pode. Pode sim, Célio. Vera, Deixa eu você ver se pode Oi. iniciar. Tá. Você- É que o Célio está aí fechando. Mas você aparece na tela. Tá. Pequenininho, mas aparece. Tá bom. Parabéns, Célio, pela sua excelente apresentação. Foi um prazer escutá-lo, o conteúdo. Nossa, eu assim vibrei assistindo a apresentação, muito boa, e numa área que realmente eu tive a oportunidade de fazer um mergulho mais fundo um tempo atrás, né? Hoje já estou com um acompanhamento um pouquinho mais à distância, mas de toda forma, sempre acompanhando. Foi bem interessante o conteúdo, né, que de fato agrega um conhecimento importante a todos em relação aos ensaios de proficiência. Foi uma satisfação ver o cuidado técnico, né, de vocês mostrado aí no passo a passo, desde a coleta de amostras, a homogeneidade, estabilidade das amostras, amostras cegas, até a emissão final dos resultados, cobrindo uma quantidade expressiva de laboratórios, né, em cada programa, em ensaios químicos, físico-químicos e microbiológicos, é uma gama grande também. Eu achei interessante aqui, eu só faço um comentário rápido. Eu participei muito do Sistema Interamericano de Metrologia por muitos anos. Então, nós fazíamos, ocorria o programa, né, o interlaboratorial, aí detectávamos, como você bem mostrou, as deficiências e as necessidades de melhoria. Aí fazíamos um curso em seguida, um curso muito direcionado a essas deficiências, né? E depois repetíamos o mesmo programa. Então, o nosso indicador era
era assim muito interessante, porque na primeira corrida sempre havia uma dispersão muito grande de dados. Depois fazíamos esse treinamento e depois repetíamos o programa, já se via que a dispersão diminuía substancialmente. E, por vezes, ainda repetíamos o curso quando se detectava alguma necessidade, como você estava comentando aí na parte microbiológica, né, que deram alguns problemas, nós repetíamos o processo. Então, intercalar os ensaios de proficiência com cursos foi um procedimento que nos ajudou bastante. Antes de abrir para as perguntas, eu queria só fazer uma pergunta assim, bem objetiva. Eu vi que você falou muito de quantidades, deu alguns indicadores ao longo da sua apresentação. Você tem indicadores estabelecidos para que mostrem, né, a melhoria dos laboratórios, alguma coisa assim, um segmento ao longo do tempo? Bom, primeiro, achei muito interessante essa questão dos cursos. Nós estamos, né, iniciando agora o novo processo licitatório, como eu falei, a gente está entrando no segundo ciclo do programa Quali Água, né? A gente teve um vazio aí nos anos 2001, 22 e 23. Na verdade, 2020 a 22 a gente estava finalizando alguns contratos e como a gente está começando aí, né, a ver essa questão da contratação dos próximos ensaios de proficiência, vou até discutir com a coordenação aqui, com os demais colegas que atuam no tema, para a gente tentar vislumbrar essa possibilidade dos cursos, né? Porque a sua pergunta é bem relevante. Assim, a gente acabou não fazendo essa avaliação de evolução dos laboratórios, a gente não buscou isso, né? E é algo que eu imagino que seja relevante. Apesar da gente ter obtido relatórios significativos, né? A gente ter tido mais de 80% aí de resultados satisfatórios, acho que é uma indicação, uma forma, né, de você buscar o aprimoramento aí desses parceiros, né, e a gente medir, né? Então a gente não tem indicadores de evolução e a gente não tem os cursos. Então são duas contribuições que eu achei muito interessantes e que a gente já vai buscar aqui nos próximos, né, nesse próximo contrato já vou tentar trazer, né? Que bom, Célio, e a gente fica à disposição, aí, se quiser mais algum detalhamento. Então, vamos abrir para as perguntas. Patrícia, você coordena? Por enquanto, não entrou nenhuma pergunta, Vera. Se você Ah, quiser tá, dar mais uma tá, Deixa tá comentada. bom. eu, deixa eu interferir novamente. As perguntas já estão ali no QIA. Eu vou fazê-las, viu, Vera? E você comenta Ah, por junto, favor, tá? Então, por a favor. doutora Maria Aparecida Marciano, ela colocou a seguinte questão: gostaria de perguntar se o doutor Célio tem informação sobre aumento da detecção de parasitos em águas superficiais. A doutora Maria Marciano é do Instituto Adolfo Lutz. Tá bom, Célio? Tá. Quer fazer mais alguma? Estou anotando aqui. Bom, a Patrícia Trentin falou, é muito feliz em rever o Célio, esse sério e responsável trabalho de sucesso e parceria entre as agências. Patrícia Trentin, da CETESB. E tem mais uma pergunta aqui, da Sara Rocha. Quando teremos o próximo ensaio de proficiência? E eu aproveito para já tivemos oportunidade de conversar com o Célio e com os outros colegas da ANA. A Remesp está à disposição para contribuir nesse processo também, viu, Célio? Se você quiser contar conosco, vocês acho que vão fazer aí um processo licitatório, estaremos à disposição. Depois eu faço mais uma pergunta do Itor Darlan Santos Lacerda, mas vamos para essas três primeiras. Bom, primeiro, né, eu que fico feliz aí da Patrícia estar nos acompanhando, né? Acho que ela seria até mais
capacitado aí para responder algumas das questões, especialmente em relação aos ensaios de homogeneidade e estabilidade das amostras ou as avaliações de desempenho que foram realizados. Mas muito feliz também estar contando aí com a audiência dela, né? Maria Aparecida, bom, a Ana não prevê na sua rede de monitoramento, né, a questão do monitoramento de parasitas, né? Eu imagino que deve ser exigido em termos da portaria da vigilância sanitária, né? E, portanto, aí um monitoramento que deve ser cobrado dos prestadores de serviço de saneamento, né? Que eu imagino. Então, não faz parte dessa rede de monitoramento, a Ana realmente não monitora, então eu não posso nem dizer se há detecção de aumento ou não, né? Mas, com certeza, está na lista ali das portarias do Ministério da Saúde e a vigilância sanitária deve ter resultados em relação a isso. Sara Rocha, né? O próximo ensaio de proficiência no âmbito da RNQA, ele não deve ocorrer ainda esse ano, tá? Deve ser no início do ano que vem, né? Porque esse processo licitatório ele é um pouquinho moroso, né? Ele vai ser um pouquinho mais moroso do que os anteriores, né, utilizavam um recurso internacional em uma parceria que a contratação era uma contratação direta. Agora nós vamos partir para um processo licitatório formal, né? Que o Celso e os demais colegas aí já estão habituados, e que a gente ainda vai fazer uma coleta de preço. Nós estamos na fase ainda de delineamento do formato, né? Como a gente percebeu aí, né? Falou aí desses aspectos positivos e negativos do ensaio com a coleta, com a oficina de amostragem e os ensaios sem a oficina de amostragem, né? A gente está em fase de discussão interna e definir qual dos dois formatos que nós vamos utilizar, porque, como imagino que seja do conhecimento de todos aí, né? A gente vem sofrendo cortes orçamentários no governo federal e isso impactou também aqui a Agência Nacional de Águas, né? Então, a gente está tendo que fazer uma avaliação de prós e contra, mas, de qualquer forma, é provável que esse ensaio ocorra no início do próximo ano. Tá? Doutora Vera, gostaria de comentar alguma coisa? Não, eu acho que assim, pelo tempo, a gente já está com o tempo esgotado também, né? Eu, assim, só ressalto a qualidade do trabalho, a preocupação, a postura, né? E a gente vê aí o Célio totalmente envolvido de uma maneira muito focada nas questões da qualidade e de realizar um trabalho abrangente, como é a responsabilidade da Ana, né? Porque a Ana, no nosso território, tem uma expressão muito forte. Então, contar com profissionais como ele e com essa visão do trabalho é super importante. Achei muito, muito legal. Agora, eu vou aproveitar aí, se tiver mais, tem mais algum minuto, Patrícia, ou não? Pode sim, pode Então tá, eu vou fazer continuar. Nós uma. teremos ainda uma pergunta, viu, Vera? Ah, Conclua. então deixa. Ah, eu posso fazer? Tá, Claro. tudo bem. Então, pelos resultados dos ensaios de proficiência aplicados pela Ana, né, eu vi que existem lacunas geográficas e temporais, né, que foram identificadas no monitoramento realizado da qualidade das águas. Quais seriam as principais, no seu ponto de vista, na sua avaliação, com os dados obtidos, quais seriam as principais lacunas que deveriam ser abordadas assim a curtíssimo prazo e médio prazo, meio que assim colocando numa ordem de prioridade? Por favor, Célio. Sim, sim. Bom, como vocês perceberam, assim, a questão da cobrança pelo padrão de confiabilidade dos dados, ela acaba fazendo com que a gente restrinja também um pouco o universo de laboratórios que conseguem atender essas demandas. Então, às vezes, você vai para um estado muito remoto, na região amazônica ali, e às vezes você não tem um laboratório acreditado, né? Então, isso já limita um pouco.
em termos do monitoramento de uma forma mais ampla, a gente tem, como eu falei, cerca de 3.000 pontos ali já monitorados nos padrões aí da nossa rede de referência, né? Mas a gente tem cerca de 6.000 pontos de monitoramento de qualidade de água pelo país. Mas o que a gente está buscando é essa questão do padrão, da confiabilidade do dado, né? Tem alguns pontos de monitoramento, por exemplo, nós temos 3 estados, né, que foi o Rio de Janeiro, o Piauí e o Acre, né, que eles entraram agora no programa Qualiágua. Não quer dizer que eles não tenham, tá, uma boa rede de monitoramento. O Rio, por exemplo, o laboratório é acreditado, visitei lá as instalações dele, vi os controles de qualidade que eles têm lá, realmente é muito confiável, né? Só que eles não estão ainda compondo a nossa rede, porque eles não tinham sido contratados por questões de pendências, né, do Estado do Rio de Janeiro, que vocês acompanharam aí alguns anos atrás, né, e que só foi resolvido em 2022, a gente viabilizou o contrato, então, no ano passado. Mas, enfim, a gente tem 3 estados que eles estão agora, mas, além desses 3 estados, a nossa maior dificuldade, de fato, sim, a gente tem órgãos estaduais que possuem laboratórios próprios, a exemplo, né, da CETESB, do INEA no Rio, do IMASU no Mato Grosso do Sul, né, do IAT lá no Paraná. Né? Então, você tem estados que têm laboratórios próprios, mas a gente tem muitos estados que terceirizam. Né? Minas, por exemplo, terceiriza, o Pará terceiriza, né? Então a gente tem muitos estados que terceirizam. Na região amazônica, é onde a gente tem uma dificuldade maior por questões das limitações logísticas, né? Então, como que a gente buscou primeiro tentar viabilizar uma parceria otimizar, né, os deslocamentos que a CPRM fazia com os dos órgãos estaduais, mas isso não foi possível, porque nem sempre é fácil conciliar as agências dos 2 órgãos. Então, aí o que a ANA buscou? Né? No âmbito do Qualiágua também está construindo barcos laboratórios, né, que vai ficar disponibilizado lá, porque você tem, às vezes, mais de semana, né, de deslocamento para você conseguir chegar ao ponto de monitoramento. Né? Então, você não tem tempo para conseguir trazer essa amostra e realizar num laboratório que fica na capital, por exemplo, né? Ou uma logística que permita despachar para São Paulo ou um outro estado onde você tem um laboratório terceirizado, né? No Pará, vou dar um exemplo do Pará, que a gente teve recentemente, né? Eles têm uma malha de pontos bastante relevante, né? Na região ali da bacia do Tocantins e a região atlântica, né? E é um laboratório terceirizado que já tem uma logística bastante adequada, eles conseguem bastante agilidade despachar essas amostras para São Paulo, o laboratório de São Paulo, então isso está bem resolvido. Mas à medida que você vai se deslocando para o oeste, no estado do Pará, que é quando você entra na região amazônica, né? Então você já tem uma dificuldade, né? E essa rede, ela é uma rede que, apesar de ter tido uma discussão com os estados, né? Mesmo nos estados, em alguns estados, mesmo com pessoas que à época tinham algum conhecimento, você hoje se depara com algumas limitações, né? Então, né, ali na região amazônica, às vezes você não consegue entrar porque é uma terra indígena, de indígenas que não tiveram contato né, com a população, com a sociedade de maneira geral, aí você não consegue entrar, a FUNAI não permite entrar, ou o cacique não deixa você entrar. Você tem também algumas regiões de conflito, né, que você não tem a menor segurança para conseguir ir lá, então isso atrapalha. Às vezes tem lugar que às vezes você vai conseguir numa determinada época e não vai conseguir na outra. No semiárido a gente tem essa questão da estiagem, né? A gente teve uma estiagem muito severa nos últimos anos aí, e agora que a gente vem para um período de chuva, então agora você vai ter um monte de ponto com água, e aí, você monitora ou não monitora? Porque depois você não vai ter água, né? Então a gente vem sempre se deparando com muitos desafios e que isso tem sido discutido caso a caso com os estados em função do que é relevante, né? A gente tem o objetivo da rede, né? Que é a gente poder
ter comparabilidade entre os dados, ter padrão nesse resultado, ter resultados confiáveis, porque, via de regra, esses resultados vão subsidiar disputas jurídicas, né? ou questões de muita relevância econômica. Então, você não pode, de fato, ter dados que não sejam confiáveis, e também para subsidiar a definição de políticas e de ações ali de recuperação da qualidade de água, a gente precisa de ter continuidade, ter uma frequência mínima para a gente conseguir avaliar tendências, né? Senão a gente também não vai avaliar tendências. A gente quer avaliar Verdade. impacto, sim, mas a gente quer avaliar tendências, identificar, né, eventuais alterações, né? Então, por exemplo, às vezes eu não consigo entrar numa terra indígena, mas eu posso pôr um ponto no exutório dessa terra indígena e acompanhando a tendência da qualidade de água, ligar o alerta se a gente identificar uma mudança, né, que pode levar à suspeição de alguma atividade que está ocorrendo lá dentro, né? Então, ou seja, a gente tem uma série de desafios, temos discutido, né, bastante com os estados, a gente ficou aí um período grande só com reuniões remotas, mas a gente está retomando as visitas aos estados, então a gente busca, né, ter contato frequente com os estados e reuniões presenciais pelo menos 2 vezes por ano. Então a gente vai buscando, né, caminhos para resolver, né, as questões sempre que possível. Ok. Da minha parte, já, então podemos concluir, Patrícia? E novamente Vera, agradecendo a esse ai, palestrante que nos Deixa eu. trouxe um conhecimento super é, importante. ainda temos Santos. mais 2 perguntas, Vera. Ah, opa, que bom! Mas eu vou pedir para o doutor Célio, que agora nós já passamos o Do tempo tempo. e eu não sei se é possível responder rapidamente a pergunta do Itor Darlan Santos Lacerda. Se não for, eu pediria que o doutor Célio disponibilizasse um e-mail para responder essa questão. Quais são os métodos mais eficazes para monitorar e manter a qualidade da água em sistemas de distribuição urbana? Essa resposta é rápida, doutor Célio? Bom, essa aí eu diria que não é a nossa praia aqui, né? Porque os sistemas de distribuição são de monitoramento dos prestadores de serviço de saneamento, né? Então, realmente não posso contribuir, né, nesse Então, eu, questionamento. eu vou pedir para que o doutor Itor Darlan segure essa questão, porque durante o evento nós teremos pessoas da Sabesp, da CETESB, de repente poderão responder a sua questão. E uma outra questão que eu acho que vai ser difícil de responder também, Célio, é do Francisco Prado. Ele gostaria de saber quando está previsto o ensaio de proficiência de Cryptosporidium egiardia, se existe essa previsão e quais são os fornecedores. Bom, os fornecedores, eu recomendo ele consultar no portal do Inmetro, né? Que é onde a gente tem lá, né, a relação dos laboratórios credenciados inclusive por ensaio, né? E no âmbito da Rede Nacional de Monitoramento não há previsão de ensaio de proficiência voltado para... Desculpe que eu nem anotei aqui, mas era... Para Cryptosporidium Criptosporídeos, né? egiardia. E giardia. Não há de giardia. Mas eu imagino que giardia seja um tipo de parâmetro que seja monitorado pela vigilância sanitária, né? Posso até estar enganado. No âmbito de monitoramento de corpos d'água, não há previsão de monitorar giardia, né? Eu imagino que seja no monitoramento da vigilância sanitária, que é, né, um setor ligado ao Ministério da Saúde, tá bom? Perfeito. Bem, Patrícia, Vamos lá. eu queria passar a palavra para o Célio e para a Vera Ponsano. Estou me antecipando, viu, Patrícia? Me perdoe. Tudo Para bem. eles, você me perdoa, né? Para a Vera e o doutor Célio fazerem as considerações finais, porque temos que fazer uma foto aqui bonita. Vou pedir para o Jean aparecer na tela. Já e seu José.
O Zé Aparecido, eu acabei derrubando ele da tela principal, Ah, que não será possível. Vamos, as Vera, quer considerações finais, comentar? Eu Vera? vou ceder a vez aí para a doutora Vera, por gentileza. Oh, não, eu já, assim, expressei a minha consideração, super consideração e admiração pelo trabalho que vem sendo realizado. É um trabalho de suma importância e, como bem sabemos, a água é um insumo vital a todos nós. E o trabalho de vocês, e com o apoio de instituições sérias que vocês estão conectados, deve ser um trabalho continuado, como disse o Celso, também a Remesp pode apoiá-los, deve ser continuado pela ANA, por nós, pelo país. Então, novamente, parabenizo e toda a força aí na continuidade, nos próximos passos, e que haja um entendimento desses estados, né, como você colocou, que ainda tem alguma relutância ou algum não entendimento completo da importância do tema, que eles se unam, pois nós somos um Brasil muito grande, um Brasil que tem muita heterogeneidade entre os estados e que nós queremos que todos atendam esse patamar mínimo da qualidade de uma maneira bem consistente. Parabéns pelo trabalho e obrigada, Remesp, pela oportunidade da participação. Não, obrigado, Vera. Obrigado ao Celso, tá, pelo convite. Eu acho que eu só tenho a agradecer por esse espaço, né, para a gente estar divulgando esse trabalho que é feito no âmbito da Rede Nacional de Monitoramento de Qualidade de Água. Dizer que, apesar da gente não ter os indicadores, né, em termos de melhoria, mas a gente tem a percepção, né, no trato do dia a dia, Claro. que essa cultura, né, da padronização, da busca da excelência nas avaliações, nas análises laboratoriais, né, o cuidado com os procedimentos, isso tem avançado significativamente, os estados têm se preocupado com isso, né? E a gente espero que a gente coloque, né? Vamos buscar aqui uma métrica para poder avaliar isso, porque acho que é fundamental a gente buscar sempre ampliar, né, a confiabilidade nesses dados que são produzidos no âmbito da rede, né? Nós somos uma equipe pequena aqui, para vocês terem uma ideia, nessa coordenação que eu estou agora. Eu vim para essa área, eu trabalhava na parte de avaliação dos dados lá de qualidade de água, né? Agora eu Uhum. vim para a parte da rede, porque realmente é uma equipe muito pequena, são somente 3 profissionais nessa área, então a gente trabalha muito com parcerias, né? A gente busca, né, as universidades, as instituições de excelência dos estados e outras instituições também do governo federal, porque é o único caminho possível para a gente conseguir encarar esse desafio que a gente tem aí pela frente. Muito obrigado. Patrícia, Obrigada a todos. Vamos lá, Celso, obrigada a todos pela participação. Vamos fazer agora a foto oficial antes de passar para outra sala, outro link. Vamos lá, todos Renata sorrindo. está por aqui. Fala para nós para a gente te ouvir. Todo mundo sorrindo que eu vou tirar foto. Deu certo? Certinho, obrigada, pessoal. Então, Obrigada, antes, obrigada, Então, Renata. gente, obrigada mais uma vez. Vamos então fechar essa sala, fechar o link, passar para outro link da programação para o o link próximo está aí painel. no chat, viu? O link está no chat. Ok, vamos lá, gente. Tá? Mas antes de você encerrar totalmente, pessoal, aqueles que perguntaram sobre Giardia, tem uma informação da Patrícia Trentin e da Patrícia Winksnights, que são pessoas que estão aí na plateia e que poderão ser úteis. Olhem lá no QIA, que tem uma informação interessante. E aí podemos encerrar. Vejam rapidinho antes de eu fechar a tela. Quer que eu leia, o Celso, que a Patrícia escreveu? Pode ler, pode ler. Bom, a Patrícia Winknights, é isso? Winksnights. Winknights, ela escreve a Sabesp Santana
é provedora de testes de proficiência de cripto e Giardia. E a Patrícia Trentin, ela escreve que ensaios de proficiência acreditado de cripto e Giardia não há. O Senai de Santa Catarina tem um grande escopo para ensaios biológicos em águas. É isso. Perfeito. Podemos Vamos em... encerrar, então? Podemos. Muito obrigado, viu, Célia e Vera? Obrigado, Beijão. abraço.